Olá, pessoal! Eu estou aqui para mais um conselho para você. Eu estava aqui meditando e veio essa palavra: o julgamento ao próximo. Está em Mateus capítulo 7. Vamos ler comigo? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Muito forte essa palavra, né? Não julgar, não dar pérolas aos porcos. Um dia eu fiz isso, amados. Talvez eu não tivesse a intenção de julgar, mas às vezes a gente fala para as pessoas que elas estão erradas, ou que elas precisam mudar o comportamento, ou as pessoas precisam observar o que estão fazendo e elas não gostam. Acha que a gente está julgando, acha que a gente está colocando elas, vamos dizer assim, na berlinda, sei lá como é que as pessoas falam. Mas assim, eu acho, sabe, que não é julgamento, mas a gente não deve julgar. Julgamento, que eu acho, é a gente dizer assim: ah, fulano fez isso, eu tenho certeza que ela está pensando isso de mim. Ou então, tenho certeza que ela veio fazer isso aqui. Eu tenho certeza que aquela pessoa está falando mal de mim. Ou então, tenho certeza que ela é uma bajuladora, viu, do chefe, ou do pastor, ou de qualquer pessoa. Sei lá, julgar. O que me vem à cabeça agora foi isso. Não julgue. A palavra diz: não julgue. Então a gente não deve estar falando algo que a gente não tem certeza. A gente pode até dizer, né? Eu suponho que fulana não veio porque ela não estava muito bem. Mas nunca pode dizer: eu tenho certeza que ela não veio porque não quis. Ela não veio porque ela não gosta de mim. Ou então ela não veio porque ela não estava afim. Ou então, blá, blá, blá. A gente pode dizer tantas coisas, tanto julgar. E quando diz aqui no versículo 6, diz assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles quem os porcos, né? Voltando contra vocês, os despedaçarão. As pérolas que eu vejo aqui é a palavra de Deus. Às vezes a gente diz uma palavra para alguém de conserto e a pessoa não quer ouvir. A gente diz uma palavra que está na Bíblia, mas a pessoa não quer ouvir. E aí ainda volta contra você e diz assim que você fez isso. Quando fala assim, volta contra você e despedaça, porque muitas vezes as pessoas nos ferem, sabe? Com palavras que a gente não queria ouvir. A gente só foi ali dar um conselho, até porque, né? Conselho, se fosse bom, ninguém dava, né? Vendia. Mas eu tô dando de graça. Nunca eu iria, né? Não existe isso, mas essa é uma conversa, né? Que o povo diz: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas o conselho é bom, amado. O conselho faz a pessoa evitar de cair no buraco. Um conselho faz você não fazer uma coisa errada. Como eu gostava quando minha mãe me dava conselho. Como eu gostava quando meu pai me dava conselhos. Lorene, não faça isso. Lorene, não faça aquilo. E eu não fazia, sabe? E muitas vezes eu acertava. Muitas vezes. Muito difícil ela dar um conselho e no final dar errado. Não, muito difícil. Pelo contrário, o que eu fazia é que dava errado.
quando eu não via eles. Então, um conselho da pessoa mais velha, uma pessoa que quer te ajudar, é muito bom. Então, o conselho que eu dou para você nessa tarde é não julga, ou nessa manhã, ou nessa noite. Não julga. Não, amada. Porque é muito sério, sabe por quê? Olha o que diz aqui. Da mesma forma que julgar, você será julgado. E a mesma medida que usar, né, também será usada para medir vocês. Eu não quero. Talvez antes de eu ver esse versículo aqui, esse versículo ser tão forte em mim, eu possa ter julgado. Mas quantas vezes quando eu falava as coisas para alguém, eu sempre pedia perdão. Eu dizia, olha, me perdoa se eu estiver errada, mas você não está certo fazer isso. Sabe, se as pessoas tivessem ouvido muitas coisas que eu falei, não é que eu seja certinha não, tá? Não é que eu seja assim, é a tia Loura, ela sabe tudo. Não, não é isso que eu estou dizendo. É que às vezes a gente faz conselho pela Bíblia. Ele está dizendo aqui que não julga, então não é para eu julgar, não é para você julgar. Entendeu? Então, amadas, nós podemos viver em paz com todos, sendo prudente. Então, vamos dizer assim, a resposta de muita gente pode dizer, não se meta com a minha vida. As pessoas dizem isso, não é não? Quando a gente quer ajudar, então não se mete mesmo não. Não faz parte de nós julgarmos agora. Não chegou o tempo. Mas se você quer um conselho, pergunta a pessoa, tu quer um conselho? Se a pessoa disser, quero, diga aí. Então é diferente, mas não vai só chegando assim, dizendo, olha fulano, você não podia fazer isso, olha, não faz aquilo porque não é certo. Eu aprendi, sabe, a não julgar e não dar conselhos e não levar pérolas para as pessoas que podem ser como os porcos, que voltam e nos, sabe, nos ferem com uma resposta muitas vezes até cruel, né? Até às vezes tem palavra que fere mais do que uma tapa, sabe? Então, aproveita o seu tempo aqui na Terra, deixa um legado para as pessoas, deixa a palavra de Deus. Ao invés da gente estar julgando se a pessoa está certa, se o ministério está certo, se a igreja tal está certa, se aquela religião está certa, se aquilo outro está certo, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos, nesse momento, como diz, você está reparando o cisco lá do olho, o seu cisco, né? Aquele que cai no olho. E às vezes a gente tem uma trave, né? A trave é uma coisa bem grande assim nos olhos, que nem a gente enxerga nem direito, e já está vendo o cisco do outro, e não enxerga a trave que está no nosso olho. Então, às vezes a gente olha o defeito do outro, e às vezes a gente está com aquele próprio defeito. Então, vamos estudar a palavra, pedir ao Senhor para que a gente possa ser prudentes ao falar, prudentes ao aconselhar, prudentes a colocar as pérolas que nós temos, que é a palavra de Deus, para fora. Não é verdade? Olha aqui, não dê o que é sagrado aos cães. Sagrado é a palavra de Deus. Às vezes a gente diz, irmão, você tá assim, assim. Olha, a palavra de Deus diz, a pessoa, não quero saber. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão mais querendo ouvir o que é sã. Não querem mais ouvir. A palavra parece que coça nos ouvidos, sabe? A palavra, a Bíblia diz que nos últimos dias a palavra vai fazer coceira nos ouvidos das pessoas. E elas não vão querer ouvir. Não vão querer ouvir. Então não dá pérolas a quem não quer ouvir. Não dá. Diz aqui, eles vão pisar. Vão pisar. Aquela palavra vai, você dá aquela palavra com tanto amor e a pessoa pisa. Pisar significa não ouvir, não querer ouvir, retrucar, dizer isso. Não quero saber. Então, amados, creia nisso. A palavra de Deus são pérolas. A palavra de Deus, ela diz aqui, ó, não dê o que é sagrado aos cães. Não atire suas pérolas. Pérolas são a palavra de Deus. Eu estou dizendo aqui essa palavra e muitos podem nem querer ouvir. Ah, que besteira. Estamos num tempo difícil. Esses são os últimos dias. E as pessoas vão querer ouvir coisas que levante seu ego. Ah, como você está linda, você vai conseguir, vá lá que você consegue. E às vezes a gente sabe que está errado, não vá não, que isso aí não é de Deus. E às vezes a gente precisa ser forte para dizer, não vai, amigo, que isso não é de Deus, não. Tem palavra que a gente pode dizer e a pessoa até ouvir, mas tem outros que não ouvem.
Mas às vezes a pessoa diz, olha, há caminhos que parecem perfeitos, mas no final é caminho de morte. Então fala, né? Mas a pessoa diz, ah, não, eu estou certa. Que besteira. Isso é normal. Isso é normal, eles são jovens. Então, pense nisso. Não julgue e não jogue suas palavras, as pérolas aos poucos, aqueles que não querem ouvir. Amém? Pensa nisso. Fica com Deus e medita na palavra de Deus antes de falar. Amém?